Escola Estadual PEI Azarias Mendes. No ano de 2022, é comemorado os 200 anos da independência do Brasil. Para tanto, veremos uma análise de Lilian Schwartz, historiadora e antropóloga, sobre a independência e a obra emblemática de Pedro Américo, Independência ou Morte. Nessa análise, concedida em entrevista ao portal UOL e ao jornal Fantástico da TV Globo, ela pensa o evento e as comemorações de 7 de setembro, além do uso do quadro de Pedro Américo como representação da independência. Festejos da Independência. Esse tipo de festejo busca silenciar, primeiro, a ideia de que a independência não foi assim pacífica. A nossa versão da independência é muito sudestina, mas se nós formos para o Piauí, né, na Batalha de Genipapo, mais de 200 pessoas morreram. Mas a história da independência procura silenciar o dissenso. Por que será que Salvador ainda comemora a independência em outro dia, famoso 2 de julho? Por quê? Porque a independência do 7 de setembro nada significou para eles. E por que será que nós insistimos nessa independência tão colonial, tão masculina e do protagonismo de Dom Pedro? Ela silencia sobre a ideia de que durante mais de quase 10 anos ninguém falava do 7 de setembro e do Ipiranga, porque a celebração da independência era comemorada quando? No dia 10 de outubro, dia da aclamação e coroação de Dom Pedro I. A coroação e a aclamação, Michel, são atos capitais da monarquia, e mais, são atos da sociedade civil, que faz um pacto com o seu monarca. Já a versão vitoriosa do 7 de setembro é a versão divulgada por Pedro I, a partir de 1827, e pelo Segundo Reinado. E o que é que ela significa? Ela quer dar o protagonismo a um príncipe colonial, branco, romântico, voluntarista. E ela não celebra o quê? A independência como um pacto social. Nós precisamos ver a independência como um pacto social. Proclamação da Independência. A independência, para falar a verdade, foi proclamada no Rio de Janeiro antes do 7 de setembro, quando Leopoldina assina aqueles documentos enquanto a princesa regente. Mas veja o que faz a nossa historiografia. As mulheres na história sempre aparecem como esposa de, filha de. Isabel é filha de Dom Pedro. Leopoldina é esposa de. Os homens não aparecem. Então, nós nos fiamos nessas construções de momentos épicos e não entendemos, Michel, e eu aproveito dessa sua ótima questão, que história é processo. Que talvez o 7 de setembro tenha sido um evento de meada, mas com certeza não é um evento de início. Você cita quando o Dom João vai embora e ele dá o seu, delega o seu reino para o filho. Nós usamos muito esse provérbio, né? Provérbio também é assim, a gente fala e não pensa, né? Aquele famoso, quem foi para Portugal perdeu o lugar. Há quem liga esse provérbio a Dom Pedro, mas não combina, porque ele garantiu o reino do Brasil para o seu filho e foi lutar para o reino de Portugal para sua filha, Dona Maria da Glória. Então, o brado não foi importante, né? Qual é o processo? Talvez o processo comece com a conjuração dos alfaiates na Bahia, que chamam a atenção que liberdade tinha que incluir os escravos, os escravizados. Talvez termine com a Confederação do Equador, quando várias províncias do Nordeste se uniram contra o Rio de Janeiro, pela autonomia das províncias do Norte e Nordeste. Ou então, na famosa Revolução dos Malês de 1835, quando os escravizados tomaram Salvador. Porque essa independência que a gente narra foi um golpe das elites que não queriam, desmembrar o território, 2, acabar com a escravidão. Tanto que qual foi a primeira colônia que aceitou a independência do Brasil? Angola.
porque o Brasil não queria interromper o fornecimento da mão de obra escravizada. Essas são as histórias que nós temos que narrar, as histórias por dentro, as histórias críticas e que dizem respeito ao nosso presente, não é? Ao que fica. Não é? Toda vez que a gente não fala, o fantasma volta. A obra Independência ou Morte. O Salão Nobre do Museu do Ipiranga, em São Paulo, foi feito sob medida para a obra criada em 1888 pelo pintor Pedro Américo, o quadro Independência ou Morte. E muita coisa que a gente vê aqui, né, Lília, não aconteceu exatamente assim. Não. O próprio artista Pedro Américo escreveu um livro dizendo uma frase do tipo: a realidade inspira, mas não escraviza. Então, a intenção do pintor é elevar o momento. E ele eleva para valer. A historiadora Lilia Schwartz acaba de lançar um livro sobre as principais imagens da independência. Ela descobriu várias interpretações que o artista fez sobre a cena. O príncipe não estava montado num cavalo. Pedro Américo sabia disso, porque viagens de longa distância eram todas vencidas em lombo de burro. A cena aconteceu quando Dom Pedro foi resolver uma disputa pelo comando da província de São Paulo. No dia 7 de setembro, a comitiva vinha de Santos, subindo a serra. O príncipe devia ter usado roupas bem mais leves que o uniforme de gala. E os documentos dizem que ele não se encontrava nos seus melhores dias, nas suas funções intestinais, digamos assim. De tempos em tempos, Dom Pedro era obrigado a apear-se. A mesma coisa vale para as roupas da guarda de honra. Esses uniformes foram criados depois do 7 de setembro de 1822, pelo artista Jean-Baptiste Debré, em 1823, portanto, não estavam vestidos dessa maneira. Os famosos dragões da independência. Os famosos dragões da independência. Na realidade, a comitiva era formada por alguns militares e vários filhos de fazendeiros que entraram no grupo durante a viagem. Para piorar a situação, o Riacho do Ipiranga, que aparece na base, não poderia estar aqui de maneira nenhuma. Mas, em nome da nação, Pedro Américo sacrifica a geografia. A geografia também está um pouco sacrificada em relação à Casa do Grito, né? Pedro Américo provavelmente se baseou nesta casinha que aparece nesta pintura de 1823. A Casa do Grito, que existe até hoje no Parque da Independência, não estava na cena com Dom Pedro. Essa casa, como nós conhecemos a Casa do Grito, foi só construída em 1844. Inclusive, muitos anos depois foi aberta essa janela na frente da casa para que a realidade imitasse a imaginação. Essa é uma história típica de como muitas vezes a imaginação é que funda a realidade e não o contrário. E essas pessoas que observam a cena? O carroceiro está como que espantado. Ele não sabe o que está acontecendo. Então, efetivamente, ele tem uma posição pacífica diante do ato de independência do Brasil. Agora, há uma figura muito interessante que pouca gente vê. Bem no alto, à esquerda, está o povo. O povo é negro, o povo está descalço e, mais ainda, o povo anda na contramão. A gente pode ver que a independência está vindo por aqui e ele está indo por lá. O povo não tem tempo de parar para olhar essa agitação toda, essa confusão toda. O povo tem que trabalhar. A pintura foi uma encomenda feita por Dom Pedro II para homenagear o pai e fazer propaganda da monarquia. Mas o museu e o Parque da Independência somente foram inaugurados nos primeiros anos da República, quando cresce muito a importância econômica de São Paulo. Toda a construção do Museu Paulista procurou dar para São Paulo um grau de protagonismo que São Paulo não tinha até então. Hoje, quem anda pelo Parque da Independência não encontra uma indicação do local exato da cena do grito, nenhuma placa. Muita gente pensa que foi onde hoje existe este monumento, mas não foi.
Em pelo menos 3 pontos foram colocados marcos que depois foram arrancados. A última sinalização foi feita neste ponto do jardim, mas o marco foi retirado. Para chegar ao local onde Dom Pedro realmente encontrou as tropas e fez a declaração que entrou para a história, é preciso avançar 200 metros no Parque da Independência, até aqui onde eu estou. Este ponto foi revelado por um estudo que usou referências históricas e uma nova tecnologia de localização para indicar com precisão onde tudo aconteceu. O primeiro marco foi colocado em 1825, com a ajuda de um integrante da própria comitiva de Dom Pedro. Eles mediram a partir da ponta, esticaram uma trena com 184 braças, dá 405 metros, e aqui colocaram o que diz uma baliza. Por que esse marco foi perdido, assim, logo depois? Alguém tirou e colocou lá em cima, ou então, por razões de urbanismo e arquitetura, alguém dizia, ó, fica melhor fazer mais para cima do que fazer aqui. Foi construído um marco 200 metros acima, mas ele foi enterrado. E sendo enterrado, depois se perdeu completamente. E o Riacho do Ipiranga, onde a comitiva parou para descansar, está hoje canalizado na maior parte do percurso. Dom Pedro diz, não, eu quero que seja colocado exatamente no lugar onde aconteceu, no Ipiranga. Então é um desejo de Dom Pedro que não foi cumprido. O projeto de sinalização está sendo analisado pela Secretaria de Obras de São Paulo. O povo em destaque. Observe ao lado esquerdo da tela 3 personagens que representam o povo nesta obra oficial, marcada por um círculo branco em torno desses personagens. Ao lado esquerdo da tela de Pedro Américo, onde aparece o povo. Nós mostramos no livro como um primeiro rascunho da tela, o povo tinha um papel central na tela, na pintura do Pedro Américo. Aparecia lá, era um povo negro, com seus instrumentos e participando da independência. Pois bem, essa versão não foi aceita. Qual foi a versão aceita? Essa que mostra a independência como um grande contrato, uma grande harmonia, uma grande mistura, só que o povo é pacífico. Logo abaixo, se o pessoal que está nos assistindo, vocês mesmos lembrarem, aparece o carreiro, que é aquela pessoa simples, de pé no chão, que leva os bois, que olha para o lado da independência. Mas o que é interessante, ele olha e percebe que alguma coisa está acontecendo, então ele é o nosso sinaleiro, né? No meio está o tropeiro, que também só observa, né? E de alguma maneira se confraterniza. E logo acima, num detalhe que é difícil de ver, mas que nós destacamos, está o povo é negro, o povo está descalço, e anda na contramão da independência. A independência vai para a esquerda, ele vai para a direita. O que é interessante a gente pensar que Pedro Américo colocou o povo lá, indo na contramão do protagonismo. Só que nós só conseguimos ver. E por que será? A ideia da harmonia e da grande pacificação. Essa é a forma como nós somos ensinados a ler não só a independência, mas toda a história do Brasil.